Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos os síndicos, a todas as construtoras, empresas que atuam em condomínios, a todos os síndicos, síndicas, companheiros, amigos, a toda a nossa equipe técnica, a nossa equipe de apresentadores da UpTV, a todos vocês que acompanham esse programa, que vem fazendo um grande sucesso aqui na emissora UpTV, programa Sind Solution. Eu sempre começo agradecendo a todos, porque sem vocês, né, nada, esse sucesso todo que é a UpTV, nada seria possível. E principalmente aos nossos parceiros que vocês acabaram de ver aí, grandes logomarcas, marcas fortes no mercado, no mercado de condomínios, que vem cada vez mais se unindo a nós, tornando esse programa ainda mais sucesso. Para quem acompanha o nosso programa, sabe que eu não faço esse programa sozinho, eu tenho aqui um grande parceiro, um amigo, companheiro também, que me ajuda em todas as pautas, me ajuda em todos os projetos que fazem parte desse projeto grande Sind Solution. Vamos lá, então, dar uma boa noite para ele, Mauro Andrietta. Boa noite, Liliana. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite aos nossos convidados. E uma boa noite aos nossos parceiros. Eu acho que a gente sempre gosta de lembrar dos nossos parceiros. Aliás, tem novidade vindo por aí em agosto, com a nossa grade estará complementada de grandes parcerias. Parcerias essas que nós assinamos embaixo, né, Eliana? Porque temos um critério muito, um processo seletivo bastante rigoroso para escolher os nossos parceiros. Uma decisão tomada há muito tempo atrás, sim, quando fizemos e idealizamos o Sind Solution, e resolvemos trabalhar com qualidade, com credibilidade, e é isso que nós alcançamos ao longo desses anos já, né? Com tantos programas, com tantas pautas legais e sempre trazendo o melhor para a gestão do síndico. Isso mesmo. Para quem não conhece o programa Sind Solution, nós temos aí 4 blocos durante toda a programação, de vocês vão estar acompanhando todas elas. Cada bloco vem um convidado diferente, um tema diferente e assim, ó, nós já temos aí convidados super especiais aguardando para falar com vocês, síndicos. Então, aproveitem, porque esse programa é feito com muita informação, muito conhecimento, é feito com muito carinho para todos vocês. Vamos, então, apresentar agora o nosso primeiro convidado, né? Ele é o Anderson Cordeiro, diretor da Madri Elevadores e também síndico profissional. Boa noite, Anderson. Muito obrigada pela tua presença. Primeira vez aqui na UpTV. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Obrigado pela oportunidade. E agradecer também aos patrocinadores pela oportunidade do programa, né? E boa noite aos síndicos que são a razão de nós estarmos aqui hoje. Isso mesmo. O tema que nós vamos abordar nesse bloco, especialmente, é manutenção e conservação de elevadores, que é tudo que você entende e faz todo no seu dia a dia, né? E o mais interessante, Liliana, que é um tema extremamente polêmico dentro dos itens, né, que sendo gerenciados por um síndico profissional, que é interessante, que inclusive a empresa é também gerenciada por um síndico profissional, mas e aí nós identificamos que é um item importante, isso tem uma relevância, um item que não é barato, um contrato que tem que ter toda a atenção com ele, porque é aquele contrato que mal feito te pega pelas pernas e você, quando vê, já está gastando uma fortuna. E como nenhum síndico é obrigado a ter um conhecimento técnico, ele acaba sendo justamente subjugado por essas informações mal dadas, contratos mal elaborados de uma maneira que vão prejudicar e não ajudar. Na verdade, você fica refém do contrato, né? E isso que nós vamos falar com o Anderson. Está certo, Anderson? É assim que funciona, né, no mercado? Infelizmente está certo. Não só a má elaboração do contrato, como a má execução da manutenção. Então, às vezes, você tem um contrato, você está coberto, você acredita que está tranquilo naquele sentido, até porque o síndico é o responsável civil e criminal por aquilo. Qualquer acidente dentro do aparelho, ele vai responder na justiça por aquilo. Ele fala, não, estou coberto, minha manutenção está em dia. E aí, um dia, ele pensa em chamar um laudo, pedir para alguém fazer um laudo do elevador dele e descobre uma situação que realmente assusta. Muitas empresas não cumprem o básico que deveriam cumprir para manter um elevador em ordem. E aí vai uma diferença grande, gente. Existe dentro desse contrato, ele pode ser ambos, ou pode optar por algum, tem algumas opções, mas não confundir contrato de manutenção
com o contrato de conservação, o que é da obrigação da empresa, o que não é, o que é. É que nem quando você compra um carro e o carro tudo é peça de desgaste. Não é bem assim. Isso, né? que eu queria, inclusive, saber qual é a diferença de manutenção e conservação, esse tipo de contrato, e qual é mais vantajoso para o síndico. Então, na verdade, aí você tem que avaliar o tipo de equipamento que você tem. Geralmente, o contrato de conservação ele é um contrato sem peças, né? E não é por ser um contrato sem peças que você vai ficar desamparado. O síndico ele tem que aprender a ter a liberdade também de pesquisar os fornecedores, né, ou os grandes fabricantes, porque muitas empresas colocam como grandes fabricantes de peças que vêm da China, né? Então, no final, tudo vem de Taiwan, né? Tudo vem de Taiwan. Então, assim, você tem esse contrato de conservação, que às vezes sai com um custo muito menor para o condomínio, e você tem um aparelho mais novo, não tem uma necessidade, uma bela manutenção preventiva, você não tem a necessidade de ficar trocando peça, ou um contrato de manutenção com peças, que aí sim você vai estar coberto, mas você entra naquela questão do mau uso que os mecânicos também fazem, né? Aí você realmente precisa acionar o contrato. O que acontece? Não, isso daqui foi mau uso, isso daqui nós não cobrimos. Como avaliar isso, né? Como avaliar que mau uso, né? Como é que você muito, mau usa um elevador? Tem aqueles Se for uma botoeira, jovens que acabam fazendo vandalismo, não, mas né? tudo bem, mas uma coisa é mau uso da cabine do elevador, né? A outra, está lá um problema no cabo de aço, mau uso, mas não existe, né? Não. E as pessoas acabam entrando nessas roubadas, peças que é que nem aquela nossa amiga que vai no mecânico, né? Ele fala, pirimboca da parafuseta que quebrou. Você nem imagina o que ele está falando e paga, né? E isso acontece com tudo, né? E com o elevador não seria diferente, né, Anderson? E a gente procura sempre orientar que, mesmo tendo contrato de manutenção com peças envolvidas, né, você pode sim fazer uma cotação das peças, pode se informar melhor, por que não? Sim, o síndico ele tem que ser mais criterioso e acompanhar de perto. Isso é que é importante. Por isso que as empresas tentaram colocar para o síndico até hoje que o equipamento pertencia a elas. Não, o equipamento pertence ao condomínio. O gestor do condomínio é o síndico, então ele pode buscar no mercado sim. Ele pode, por exemplo, contratar uma empresa para verificar a situação dos elevadores dele, respeitando a empresa que tem um contrato atual, porque ele vai chamar um técnico para acompanhar. Você diz assim, de fiscalizar se está sendo feito... Isso, nós fazemos muito laudo, né, Liliana? E o que acontece? Eu tenho, o último laudo que eu tenho, para você ter uma ideia, de uma grande marca de elevadores bonitos, um aparelho bonito, um aparelho tecnológico, que fala com o morador, que você ativa e desativa o andar que você quer. E o laudo é a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. De um cabo de aço que deveria estar fixado em 2 pontos, preso com aquele lacrezinho que a gente põe na embalagem de bolacha. Então, quer dizer, como que um síndico vai chegar e saber o risco que as pessoas correm dentro daquele elevador? Né? Você tem recentemente houve um problema grave com o senhor no elevador, e por incrível que pareça, vocês podem achar que isso não é comum, mas é muito comum a pessoa abrir a porta e o elevador não está lá. Tá? Pelo amor de Deus, aconteceu com isso, o senhor, né? Agora no condomínio foi recentemente, recente, né? coisa de 2 semanas atrás, ele faleceu. A gente recebeu, inclusive, a matéria para a gente... Até andar. foi um dos motivos de pediram essa pauta para a gente, de você estar vindo, de a gente abordar um pouco, porque a gente tem que tomar esses cuidados, né? É um alerta aí para todos os síndicos também terem, observarem toda essa situação e... né, não ia a um caso fatal. São aí, vários né? problemas de manutenção, não é só o elevador não estar lá, é a porta abrir sem o elevador estar lá. Exatamente. Quer dizer, é uma sequência de problemas Isso técnicos. mesmo. E esses defeitos vêm por quê? Porque você não faz a manutenção preventiva do equipamento. Entendeu? Ou é uma manutenção mal feita. Geralmente é negligência. Né? Então você tem que acompanhar isso, e o síndico também tem que verificar o quê? Coisas simples que às vezes nos foge. A sinalização daquele equipamento. Né? Já existe uma lei que determina que você tem que ter uma placa avisando que o morador tem que observar se o aparelho está ou não no andar. A gente vê na maioria A dos diferença do que ele vai responder na justiça é se aquela placa está ou não lá. Agora, de quanto em quanto tempo é feita essa manutenção, esse laudo, para que os moradores até fiquem tranquilos, saber que está funcionando certinho, que não vai ter nenhum problema? Então, na verdade, a manutenção, o técnico ele acompanha mês a mês, verifica todos os aparelhos, um por um. O laudo é importantíssimo toda vez que for renovar contrato. Um ano? Assim, depois de um ano, é isso? Isso, geralmente depois de um ano. Por quê? Inclusive, tem uma coisa que é obrigatório, um teste de freio do equipamento todo ano. Esse teste é praticamente nulo, empresa nenhuma faz. Então, como que você vai saber se no momento aquele aparelho despencar,
ou acontecer alguma coisa que é raro acontecer. Mas se um dia acontecer, como que você vai ter certeza se aquele elevador vai frear ou não? Porque aquela sapata de freio já pode estar totalmente fora de validade, ela não frear simplesmente. Sim, e nesse último laudo nós pegamos uma situação ainda pior. Se o elevador despencar, o último recurso de segurança dele é um pino que vai dentro do fosso, que é feito, né, para parar o elevador. Aí você tem uma base de aço, ele vai colidir com essa base mas o impacto é violento, né? O impacto é violento, mas nesse elevador ele é especialmente perigoso, porque o pino encontra-se centralizado e o suporte de aço lateralizado. Então o pino, na verdade, ele vai perfurar o assoalho do elevador e provavelmente causar um dano aí. É claro que eu não vou comparar ao que aconteceu recentemente, mas eu tive um problema, na verdade, numa obra. Monta-carga, né? Seria um monta-carga, e você tem um elevador de obra, que é mais ou menos um monta-carga com uma ponta gráfica em volta e tal. E você imagina, fazendo manutenção, e as coisas acontecem, Liliana. Do nada, 20º andar, eu, o mestre de obra e um cara da Caixa Econômica, nós quebrou o cabo. Você desce que nem uma pedra. E aí, neste caso do elevador, não é automático. Existe uma alça no teto do elevador. Sim. Que você tem que puxar aquilo, não muito rápido, tem que ser devagar. Tá naquela afobação, você vai ter aquela calma, né? Graças a Deus funcionou. Então, eu tava lá e funcionou. Eu parei do 20º, parei no 6º. É um desespero total. O meu coração não parou assim. No 6º. O meu foi até embaixo. O mestre de obra quase morreu. Mas é importante que funcione tecnicamente, porque um erro aí é morte. Não tem como aconteceu com o senhor. Sim, e aí o que vai acontecer? Quem que responde por isso? O gestor daquele local. Ele vai responder pelo óbito ou pelo dano causado às pessoas que estiverem lá dentro. Então, a atenção dele para esse tipo de serviço tem que ser total. Tem muito síndico que ele peca porque ele pensa o seguinte: meu equipamento é novo. E tem alguns que falam: nossa, meu elevador é novo e meu elevador dá tanto problema. Você falou de elevador de obra. E era novo. Quebrou o cabo mesmo. Tá vendo com defeito no cabo e quebrou. Então, mas é que os elevadores eles são montados às pressas durante a obra para subir o material. Depois, termina-se a montagem desse aparelho e entrega aquilo para o condomínio. E não refaz, né? Ele tem uma série de problemas. Né? Ele tem uma série de problemas. Então, é interessante o laudo para você saber se tem que ajustar, se tem que remontar, se está sendo feito o teste corretamente, as limpezas. E tem outro detalhe, né? Porque fora o elevador que é novo, você tem o retrofit de elevador, que é a modernização de elevadores antigos, que, aliás, é um mercado enorme, né? Porque a maioria dos prédios hoje são obrigados a fazer isso. Não só a parte eletrônica, como a parte física do elevador, né? E aí você gera novos problemas. Gera novos problemas e é um outro ponto vulnerável do mercado pelo seguinte. Quando a empresa ela é contratada, ela tem que avaliar se existe ou não a necessidade. Eu já recebi a proposta, num condomínio que eu faço a gestão, de modernizar um equipamento novo. Só porque eles não atendiam aquela marca. Então, se você não tem um técnico que atende aquela marca, é melhor eu não te contratar. Né? Porque você já tem uma falha aí no seu staff que não conhecem todos os equipamentos. Então, assim, muitas dessas empresas tentam empurrar um ganho a mais em cima de uma modernização que às vezes não é necessária. Em equipamentos mais antigos é bastante interessante. Outro assunto também que eu queria abordar aqui é, no caso, acontece, sumiu a força, aconteceu qualquer, né, no elevador e ficam as pessoas presas. Qual o procedimento do zelador, né, nesse momento? Porque ele que vai estar ali, o síndico geralmente não vai estar o tempo todo, mas o zelador que está ali, qual o procedimento dele? Ele pode tirar as pessoas, não pode? Como que é feito isso? Ele passa por algum treinamento ou não? Como que é? Eu queria complementar a pergunta da Liliana, que eu já passei por isso, é horrível. Fiquei 40 minutos, eu e meu filho no elevador, eu sou claustrofóbico, é um horror. Você está vivo aí, né? Pra contar. Mas é horrível, depois eu conto. Mas é assim, todos que ela perguntou de o que fazer, mas também com relação à empresa que dá assistência. O tempo, se você ficar por cada 5 minutos dentro do elevador, é 1 hora, cara, que a gente fica desesperado. Né? Então, como é que funciona? Atendimento nos chamados, né? Exatamente. Isso, olha, é muito interessante porque assim, em nenhuma circunstância o zelador deve retirar alguém de dentro do aparelho. Isso deve ser feito por técnicos treinados. O treinamento que nós passamos para o zelador é de como conduzir a situação. Primeiro ele vai se posicionar em frente à porta, evitar que as pessoas tentem abrir o equipamento.
vai de imediato acionar a empresa para que a empresa dê essa pronta resposta. Geralmente nos contratos, nós atendemos em até 60 minutos, quando tem alguém dentro do elevador. A nossa empresa hoje ela trabalha com uma equipe de pronta resposta que é de moto, porque o acesso fica mais rápido. Esse técnico ele só vai chegar lá em 15, 20 minutos, tirar a pessoa do elevador e manter o elevador desligado. Aí vai a equipe que faz o reparo. Isso é importante porque aquilo que você falou, cada 5 minutos é um desespero. Dependendo do tamanho do elevador, piora muito. Isso, né? Só que dentro do aparelho você está extremamente seguro. Né? Nós já tivemos uma pessoa gritando do lado de fora, mas minha mãe vai cair, minha mãe vai cair. Eu falei, senhora, está no térreo. Não tem para onde cair. É mais o desespero de estar num local fechado, mas você fica seguro lá dentro. E as pessoas saem no meio dos andares, é perigoso que o elevador se movimente. O risco é tentar tirar a pessoa. Nós tivemos um caso recentemente que eles tentaram tirar uma criança de uma forma tão desnecessária, porque o equipamento ele era muito moderno. Ele fechou a porta porque eles obstruíram o sensor por muito tempo, já haviam apertado os botões. Ele entra no modo de segurança, a porta fecha, aguarda um pouco e abre. Mas os moradores seguraram a porta, fica afobado, né? Abriram com um macaco de carro, Nossa. Retiraram a criança por aquele vão, aí ela correu risco de morte. Sim. Quando retiraram aquela criança do vão. E para piorar, a criança queria a boneca, eles puseram outra criança dentro do aparelho por aquele vão, para pegar a boneca e para retirar aquela criança. Meu Deus, uma das cenas mais absurdas que eu já vi. Então, assim, o zelador ele aciona a equipe, se posiciona para manter a segurança, para preservar o local, a equipe vem e faz a retirada. Nenhum morador, nem o zelador, nem o síndico. Às vezes o corpo de bombeiro é acionado quando você não tem o pronto atendimento da empresa. Sim. Mas eles também estão habilitados a fazer isso de uma maneira diferente. Eles travam tudo, né? Mas eles têm essa possibilidade também. Sim, eles conseguem fazer. O interessante é a empresa responder rápido, porque isso pode causar também um dano ao aparelho. Mas hoje o próprio corpo de bombeiro tem utilizado a chave para abrir a porta, então é bem tranquilo. Anderson, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença. Muito produtivo, né, esse bloco, porque realmente é importantíssimo cada assunto que foi abordado aqui. Muito pouco tempo para poder falar sobre tudo, mas com certeza você voltará em outra oportunidade para a gente dar continuidade e estar sempre alertando o síndico, né, desses cuidados que tem que ter em relação à manutenção, conservação e até os próprios condôminos também. Queria que você deixasse aí suas considerações finais para a gente encerrar esse primeiro bloco. Sim, eu é que agradeço a oportunidade. Eu falo não só em nome da empresa, mas como síndico. Quando eu comecei a ser síndico, me tornei síndico, me apaixonei por isso. E eu sei o quanto o síndico ele fica desamparado ainda dentro do mercado. E daí vem a importância desse programa. É um amparo da informação para o síndico. Então, assim, eu sei que o bloco não dá para a gente esclarecer tudo, mas eu deixo aí aberto o e-mail da empresa, os telefones da empresa. Por favor. Okay. Façam todas as perguntas que vamos colocar o e-mail novamente para eles, ao site, né? Façam todas as perguntas que desejarem, nós estamos aqui para pronto atendê-los, sem compromisso nenhum, mas será um prazer enorme. Então, fica aí com a gente vai para um breve intervalo, já já a gente volta para o nosso segundo bloco. Até já.